Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecer também ao pastor Samuel e aos seus pastores pela confiança do púlpito. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler até o versículo 8. Todos acharam? Eu vou começar para tomar tempo, ganhar tempo, aliás. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, ao lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por trás, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio em que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grandes abundâncias de árvores, de um lado e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Queridos, o nosso tema é vida abundante no Espírito. Eu queria que nós entendêssemos nesta noite a importância de termos uma vida abundante no Espírito. Acredito que todos nós que estamos aqui nesta noite estejamos precisando de um reavivamento. Precisamos ser sinceros ao ponto de dizermos para Deus: Deus, eu preciso ser renovado, eu preciso de restauração. Há coisas na minha vida que não andam mais como eu andava antes. Isso é importante para a nossa vida espiritual. Isso é importante para que nós retomamos a nossa vida espiritual como Deus quer. Muitos de nós, irmãos, já ligaram o piloto automático da sua vida, transformando-se em religiosos, em vez de adoradores. Acostumamos-nos com os cultos, mas apenas escolhemos um culto nas semanas para virmos à igreja. Porque os outros dias estão todos já tomados pelos nossos compromissos, a ponto de que a igreja não tem problema se eu não for. Claro que a igreja não tem problema, mas a igreja não é o templo, a igreja é você, meu querido. É claro que haverá sim problema para mim e para você. Tente se alimentar uma vez só, durante uma semana. Coma uma vez só, talvez no dia, para você ver. Você já passou um dia de jejum?
Talvez 90% das pessoas não, porque não conseguem. Pois bem, o quadro do rio que flui abaixo do limiar do templo e que fertiliza as áreas estéreis do Vale do Mar Morto é um claro exemplo de simbolismo e expressa as bênçãos que fluirão da presença de Deus no seu santuário. Vida abundante no Espírito. Permita-me sair desse texto e ir para os Gálatas. Paulo escreve àquela igreja no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele fala do fruto do Espírito. Ele antes falou do fruto da carne, os frutos da carne. Ele está falando para uma igreja que começou bem, mas estava indo mal. Uma igreja que começou no Espírito, mas estava agora bandeando-se para o lado da carne. E ele começa a dizer, olha, o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Isso fala de um correto relacionamento que devemos ter com Deus. Porque se não tivermos um relacionamento correto com Deus, nunca vamos saber o que é amar de verdade. Nunca vamos entender o que é ter paz em meio à guerra. Jamais poderemos participar, aleluia, de alegrias indizíveis, irmão, sem entender que pode faltar tudo, mas a nossa alegria não depende das coisas seculares, mas depende daquilo que Deus já fez por mim e por você. E ele vai dizer longanimidade, benignidade, bondade. Porque começa, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, terei certamente um bom relacionamento com os meus irmãos. E ele termina falando de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso fala de nós. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu terei um bom relacionamento com meus irmãos. E com certeza, eu mesmo, você mesmo, teremos um correto relacionamento, como devemos ser diante de Deus, como devemos tratar a obra de Deus, como devemos caminhar na presença de Deus. Então, pois bem, Jeremias capítulo 7, Deus disse para Jeremias, Jeremias, põe-te à porta do templo. E daí se Deus dissesse isso para o pastor Samuel, para o pastor Irã lá no bairro do Jeremias. Fica na porta esperando os irmãos que vêm adorar. E quando eles forem entrando, diz, emendai os vossos caminhos. Emendai os vossos caminhos. Ou seja, põe a vida de vocês no altar. Aleluia. Ponham a vida de vocês no altar. Façam o que agrada a Deus. Voltem-se para Deus. Vocês estão vindo para o templo. Porque no capítulo 7 o povo engrandecia ao templo e achava que o templo era maior. Mas Jesus veio para dizer, aqui está quem é maior do que o templo. Quando Jesus ele prega lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, a parte A, vinde a mim. Ele não chama você para vir para uma igreja, ele não chama você para vir para uma denominação, ele não chama você para um conceito religioso, ele chama você em primeiro lugar para um relacionamento com ele. Não só você, é claro, eu também. Então, amados, eu quero participar desse texto agora que nós acabamos de ler, porque 4 passos importantes para termos uma vida abundante no Espírito. E que Deus nos deu essa graça, mas na caminhada muitos de nós a perdemos. O versículo 3, ele diz assim, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir,
Mediu-me o côvado e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. O que isso significa? Isso nos fala de vida de aprendizagem. Isso nos fala dos primeiros passos que damos na presença de Deus. O rio, o oceano do Espírito, este é profundo, e o Espírito mesmo é quem vai nos conduzindo até lá, aleluia. Quando eu e você andávamos nas trevas, e as trevas andavam em nós, quem foi que veio a mim e a você? Foi Jesus de Nazaré, nos arrancando das trevas, e nos transportando para o reino do seu amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali, meu irmão, começou uma grande obra na minha e na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali você recebeu um avivamento. O Espírito tomou conta de você. E aí você vai lembrar comigo. Porque você lembra quando isso aconteceu? Você lembra quanto tempo você passava com as Escrituras na mão? Você lembra quanto tempo você passava de joelho na presença do Pai? Você lembra que ficava ansioso para subir à casa de Deus? Mas a vida se segue. Aquele poço que Deus abriu para jorrar águas limpas vai sendo entulhado na caminhada. Você quer ver um exemplo? Venha para os cultos de doutrina. Aí você vai olhar para a igreja e vai dizer: meu Deus, onde é que está teu povo? O povo, muitas das vezes, estão diante dos seus sofás, assistindo suas televisões, seus filmes, suas novelas, quando deveriam estar se alimentando da palavra de Deus. Você quer avivamento, buscando em cisternas rotas. Você quer ser reavivado, ser renovado, ser cheio do Espírito, sem se envolver com a obra do Espírito. Aleluia, meu irmão, o agricultor que prepara a terra para as chuvas, aleluia, ele faz isso porque ele espera abundante chuva. Mas o agricultor relaxado, ele jamais vai preparar a terra, ele jamais vai trabalhar tirando as ervas daninhas, para que quando a chuva chegar, ele tenha apenas o dever de jogar as sementes, para que essa progrida, cresça, se desenvolva para a honra, para a glória do nome do Senhor. As águas davam pelos tornozelos. Nós somos eternos aprendizes na presença de Deus. Não, eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. Aleluia. Oséias, ele vai dizer isso: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A busca é frequente, é diária, é contínua, para a nossa própria sobrevivência espiritual. Aleluia. Isso faz parte dos nossos primeiros passos. 1 Pedro 2,22, ele vai dizer: desejai ardentemente. Veja como ele compara: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite, aleluia, que vos dará crescimento para a salvação. Pedro está escrevendo para a sua igreja e está dizendo: desejem, como criança recém-nascida. Vocês sabem, principalmente mães, a importância do leite materno para as crianças. Os nutrientes, tudo aquilo que o seu corpinho precisa está naquele leite.
Tudo que eu e você, como igreja, como ovelha, precisamos está na palavra. A palavra nos santifica, a palavra nos renova, a palavra nos restaura, a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos ensina a ser prudente, a palavra, aleluia, nos transforma em novas criaturas para a glória do nome dEle. Como você quer crescer, se desenvolver, rejeitando a palavra? Volta para os cultos de doutrina, volta para os cultos da escola bíblica dominical, vem conosco, aleluia, aprender para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus para a glória do seu nome. Queridos, lá em Lucas capítulo 10, Jesus vai visitar uma família. E ele chega na casa de Marta e de Maria. A Bíblia diz que quando ele adentra a casa dessas irmãs, Maria, ela toma uma atitude maravilhosa. Sabe qual é? Ela vai para os pés de Jesus para aprender. Maria, ela se preocupa com a sua vida espiritual. Maria, ela tem uma alma sedenta por Deus. Maria deseja Deus mais do que qualquer coisa. Maria deseja Deus mais do que as bênçãos de Deus. Ela vai para os pés do Senhor. Ela vai aprender com o Senhor. E mais na frente, Marta, preocupada em oferecer algo melhor para o Senhor da sua casa, que não é pecado, não é errado, mas ela perde o foco, e ali, irmãos, ela vai questionar o Senhor. Senhor, pede para que Maria me ajude. Olha a resposta de Jesus: Marta, andas inquietas com muita coisa, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Aquilo que eu e você aprendemos da parte de Deus, o diabo não tira. Então por que estamos tão vagarosos concernente ao aprendizado? Isso será bom para a nossa vida, isso será alimento para a nossa alma, isso será fortificante para o nosso corpo, aleluia. Estamos andando, irmãos, em busca de um avivamento, de um reavivamento. Segundo lugar, versículo 2, ou o versículo 4. Veja o que é que ele vai dizer. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Isso nos fala de uma vida de oração. Se o primeiro dá nos tornozelos, é os nossos primeiros passos em busca de conhecimento, em busca de aprendizagem. E perceba que quando nós executamos este primeiro passo, o Espírito agora nos leva a lugares mais profundos. Ele agora nos leva para a oração. E vamos ser sinceros, estamos vivenciando um tempo que parece que a igreja não ora. Primeiro Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer: orai sem cessar. Orar sem cessar, irmão, não é você passar o dia inteiro ajoelhado. É você ter aquele momento constante de oração com Deus. Lembra de Daniel? Daniel, ele cuidava não sei quantas províncias. Era um homem extremamente ativo no trabalho. Mas ele não negligenciava os seus momentos de orações. 3 vezes por dia orava a Deus. Isso é orar sem cessar.
É termos constância na nossa vida de orar. Você pode não orar pela manhã, mas você ora durante aquela manhã, alguns momentos. Você vai para o trabalho, você ora. Você está no trabalho, você ora. Você está voltando, você pode orar. Está trabalhando lá na sua cozinha, lá no seu escritório, você ora. Paulo, ele vai escrever Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, olha o que ele vai dizer. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie pelo pleno conhecimento da vontade, de Deus, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vivemos em uma cultura onde nós aprendemos que orar é pedir a Deus. E orar também é pedir a Deus, mas não é só pedir a Deus. Orar é conversar com Deus, orar é se relacionar com Deus, orar é ter prazer na pessoa de Deus, aleluia. Tem gente, irmão, que só ora para pedir. Ei, meu querido, quando você for orar, comece também a agradecer, comece orando, agradecendo, pois tudo que sou, tudo que você é, tudo que temos, veio dele, é para ele e por ele são todas as coisas. Muitos de nós só apontamos o caminho da oração quando as portas se fecham, quando a doença bate, quando a luta chega. Não é esse encontro que Deus terá prazer. É aquele quando tudo vai bem, é aquele quando tudo está caminhando corretamente, mas você tem prazer de estar na presença dele. Não quero lhe dizer com isso que ele rejeita se você o buscar na hora da luta. Porque se ele está me levando para o oceano do Espírito, e eu passei pela essa primeira fase de aprendizagem, eu agora vou aprender como é gostoso estar na presença dele. E eu só aprendo isso orando. Porque é na oração onde nós nos humilhamos, é na oração onde nós reconhecemos quão pequeninos somos, é na oração quando reconhecemos quão grande és tu, ó Senhor da glória, aleluia. É na oração, amados, que nós quebrantamos o nosso coração diante dele, rasgamos a nossa alma e confessamos para ele que ele é melhor do que qualquer coisa, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e as nossas limitações humanas. Intimidade com Deus. Somos uma geração, irmãos, que desaprendemos a orar. Embora Paulo estivesse preso, algemado no corredor da morte, ele não concentra as suas orações nas urgentes necessidades físicas e materiais. Paulo não pede a Deus saúde, libertação, nem prosperidade financeira. Ele concentra as suas petições nas bênçãos espirituais. Os assuntos da eternidade empolgam mais a sua alma do que os assuntos terrenos e temporais. Diz Hernandes Dias Lopes. Se você quiser um reavivamento, se eu quero um reavivamento, eu preciso, irmãos, começar a trilhar de novo os primeiros caminhos que foram me ensinados. Eu preciso aprender a valorizar
as Escrituras. Eu preciso comparecer aos cultos de doutrina. Eu preciso estar aqui na escola bíblica dominical para tirar as minhas dúvidas. Meu querido, comece desejando crescer, comece desejando aprender, comece desejando ser um instrumento na mão de Deus. Tem crente, irmãos, tem cristãos que quando se precisa dele, ele diz, vai, procura o pastor, eu não vou. Pessoas despreparadas, aí pessoas que quando acontece um problema lá no seu trabalho, chama fulano porque é crente para orar, ela diz logo, não mulher, eu mesmo não, fugindo, meu irmão, o que é isso? Isso é uma falta de atividade na presença de Deus, de caminhar com o Senhor, de uma vida de oração. Precisamos, irmãos. Talvez você não ache que precisa disso tudo, mas eu preciso de tudo isto. Eu preciso de tudo isto. Terceiro ponto. Versículo 4, ainda a parte B. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Perceba, águas que me davam pelos tornozelos, a minha vida de aprendizagem, é o início da minha caminhada, depois isso vai subindo, vai chegando aos joelhos, vida de oração, e agora vai dar água dos lombos, isso fala de vida frutíferas. Vida frutífera. Você tem sido um colaborador do Evangelho? Você tem sido um ajudador do seu líder, do seu pastor? Você tem sido alguém que a igreja pode contar com você? Ou você simplesmente chega, se alimenta aqui, é como um morto, você só faz receber, você volta para casa, mas você não deságua para ninguém, você não passa para ninguém, nem é capaz de dizer em casa ao crente faltoso, ei, tu perdeu hoje, viste? Deus falou poderosamente da igreja, Deus usou poderosamente o nosso pastor, ei, tu devia ter ido, se tu tivesse ido, tu não estava agora aqui com essa cara moribunda, tu estaria como eu, saltando, pulando, porque a minha alma foi visitada pelo poder de Deus. Queridos, eu fui trabalhar em uma igreja e antes que eu chegasse lá, em um culto, eu fui agradecer a Deus que Deus estava fazendo. Deus usa um irmão para mim, e ele disse, eu nunca tinha visto aquele irmão na minha vida, mas ele disse, homem, tu está indo para um lugar onde está cheio de figueiras estéreis, mas vou fazer elas dar fruto das tuas mãos. Você está indo para a igreja, o que é que você espera da igreja? Vidas frutíferas, vidas que abençoam, vidas que edificam, vidas que quando vê um caído ele levanta, ele não dá uma lapada para derrubar não, mas Deus estava me levando para um lugar onde havia muitas figueiras estéreis. Meu querido, será que você não é uma figueira estéril? Será que você não vive só para você mesmo? Você diz que é crente, mas o Deus dos crentes não reina na sua vida. Foi cantado aqui o primeiro hino. Reina Deus, reina em nós, reina em nós. É muito bonito cantar isso. Eu quero ver, é no dia a dia, se ele reina. Reina. Reina é dizer como Paulo diz aos Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É deixar Ele guiar, é deixar Ele orientar, é deixar Ele conduzir, é deixar fazer Ele o que Ele quiser.
Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Paulo vai falar de uma igreja. Vai orar por uma igreja, na verdade, que aquela igreja se tornou modelo. Modelo na Acaia e tantas outras cidades ali vizinhas. Aquela igreja se tornou uma igreja modelo. Você tem sido uma igreja modelo lá no seu convívio? As pessoas olham para você e respeitam você por causa da sua posição crente. Ou elas fazem de conta que você não é lá essas coisas todas, porque a sua doutrina não condiz com a sua vida. Você diz que é crente, mas não vive como crente. Você tem Bíblia de crente, fala como crente, dá a paz do Senhor como crente, mas os frutos são podres. Se quisermos ser reavivados, precisamos preparar a terra para Deus derramar a chuva. Paulo, ele vai dizer assim àquela igreja, versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós. Versículo 6: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com os judeus, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo grato a Deus, porque aquela igreja era uma igreja, irmãos, que se tornara modelo. Sabe por quê? Porque aquela igreja, quando ela olhava para a sua liderança, elas percebiam, além da liderança, havia um Deus guiando essa liderança. E as palavras que saíam da boca do apóstolo Paulo não eram palavras de Paulo, era a palavra de Deus. E ela se tornou imitadora tanto do Senhor como do próprio apóstolo. Porque a teologia de Paulo andava de mãos dadas com a sua vida. Paulo pregava o que vivia e vivia o que pregava. Jesus só pregava o que vivia. Tomai a sua cruz, ele tomou primeiro. Aleluia, negue-se a si mesmo, ele se negou. Tudo que o nosso Salvador fez, ele primeiro deu exemplo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ponto 4, para nós encerrarmos. Versículo 5. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Olha, irmãos, perceba que cada passo é importante. Vida de aprendizagem, buscar o conhecimento, entender, uma vida de oração, uma vida de um relacionamento com Deus. Isso vai desembocar em frutos. Você vai passar a ser uma pessoa que vai dar frutos para a glória de Deus. Mas agora o terceiro ponto, ele vai dar um freio em nós e vai dizer: olha, agora você precisa ser dependente do Senhor.
Ele está falando que ele leva agora um rio que ele não pode mais atravessar. O homem aqui, o próprio Deus, ou Jesus Cristo, ele vem e ajuda ele a atravessar. Isso fala de uma vida de dependência de Deus. Uma vez que fomos comprados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, essa vida que eu tenho não é mais minha. Essa vida agora pertence a Ele. Tudo que faço, tudo que penso, tudo que desejo, deve ser conhecido em primeiro lugar diante dEle. Eu preciso aprender que eu sou dependente do Senhor. Se você não aprender isso, se prepare, você vai dar muito murro em ponta de faca, vai fazer escolhas erradas e vão pendurar talvez pelo resto da sua vida. Vai chorar muito, vai padecer muito. Mas me mostre nas Escrituras, ainda não vi um para depender de Deus, aleluia, para Deus não resolver, para Deus não fazer, aleluia, para Deus não firmar a sua alma, aleluia, na rocha chamada Jesus de Nazaré. Isso nos fala de vida, de dependência total a Cristo. Não confieis em seus recursos, não confieis em sua sabedoria, confie em Deus. Confie em Deus. Você não depende de homens, você depende de Deus, eu dependo de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico no seu dinheiro. A gente tem 3 exemplos clássicos desses das Escrituras. O homem sábio como Salomão, ele se perdeu por atrelar a sua vida 1000 mulheres. Tão sábio, conseguiu lutar todos os reinos, mas o reino mais importante, ele perdeu. O reino de Deus. É claro que se você for ler Eclesiastes, ele está se voltando. Deus está renovando a vida dele. Aleluia. O que falar de Sansão? Força. Derrubava 1000 soldados com uma queixada de jumento, rasgava um leão com a sua força, mas aquela força só era descomunal, porque havia um Deus poderoso na vida dele. Aquele jovem rico se aproxima do Senhor e disse: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu conhece a lei? Ele disse: é claro, eu estou parafraseando, viu, irmãos? É claro, desde pequenininho eu vou para a escola bíblica, eu não perco o culto de doutrina, eu conheço tudo. A Jesus: já que tu conhece tudo, então vai, vendo o que tu tem, dá aos pobres. Porque Jesus viu, irmão, que o coração dele estava no que ele tinha. A Bíblia diz que aquele homem saiu entristecido. Não se fala mais dele na Bíblia. Quer se gloriar, a igreja? Se glorie no Senhor. Sabe por que você está aqui nessa noite? É por causa do Senhor. Sabe por que você caminha? É por causa do Senhor. Sabe por que você trabalha? É porque você tem força. Não é porque você tem saúde. É por causa do Senhor que te dá todas essas coisas. Sabe por que a tua família está de pé? É por causa do Senhor. Sabe por que você vem e confia nele? É por causa dele, que tudo é ele. Aleluia! Nós dependemos do Senhor para tudo, até para acordar. Eu gosto sempre de olhar da vida de Davi. 1 Samuel 22, Davi está fugindo de Saul. Está lá na caverna de Adulão, ele vai até o rei. E ele chega para o rei, e ele diz assim, capítulo 22, 1 Samuel 22, 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba em que Deus há de fazer de mim.
Isso é vida de alguém que depende de Deus. Quando ele foi a Israel pela primeira vez, criança, um jovem, 17 anos talvez, enquanto todo o exército fugia com medo do gigante, o rei, trancafiado também, ele se apresenta e diz: olha, rei, não desanima o coração de ninguém, o teu servo irá à peleja. O rei olha para ele e diz: não, meu filho, você não pode ir, tu és jovem, ele é experiente, tu és pequeno, ele é grande, ei, tu não tem experiência em guerra. Aí Davi diz: olha, rei, olha, eu tenho um relacionamento com Deus que eu vou te contar agora. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lá no deserto, se levantou um urso e depois um leão. Eu agarrei um, agarrei o outro, matei tanto o urso como o leão. Aleluia. Esse incircunciso não é nada para afrontar o exército do Deus vivo. Quem depende de Deus tem experiência com Deus. Tem gente que não tem nada para contar porque não depende de Deus. Dependa de Deus. Deus quer lhe dar experiências para você contar. Aleluia. Tem crente que você vai encontrar. Como é que foi tua conversão? Eu não sei. Desde pequenininho minha família na igreja. Cresci na igreja. Vou morrer na igreja. Não tenho nenhuma experiência de salvação, de encontro com Cristo, que mudou completamente a sua vida. Dependa de Deus. 1 Samuel capítulo 30. Ziclag é saqueada. A família de Davi, as suas mulheres, seus filhos, os seus soldados são levados cativos. O povo está desesperado, o povo está angustiado, o povo está perturbado, querendo apedrejar o seu líder. Mas a Bíblia diz no versículo 6, Davi se reanimou no Senhor. E o versículo 8, Davi vai para a presença de Deus e diz: Senhor, eu vou persegui-lo-ei, alcançarei. E o Senhor disse: vai, Davi, porque tu alcançarás e tudo tu libertarás. Quem depende de Deus não dá um passo à frente sem que antes Deus diga: vá. Nem retrocede antes que Deus diga: venha. Você tem sido esse crente que depende? Ou você tem feito o que dá na telha? E aí quando você faz o que dá na telha, aguenta as críticas. Porque muitas vezes a primeira é a mulher: eu não disse. Às vezes é o marido: eu não disse a você. É você aí com o seu jeito, quer fazer do jeito que você quer. Aí está dando agora murro em ponta de faca. Espera no Senhor, confia no Senhor. É Ele quem cuida, é Ele quem zela, é Ele quem protege. Aleluia, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te conduz em meio a este mundo tenebroso. É Ele quem te guarda, Ele é o guarda de Israel. Nós dependemos dEle. Dependa de Deus. O que você não fizer, não fazer, o que você não conseguir fazer pela sua família, Ele faz. O que você não puder fazer pela sua cura, Ele cura. Ele pode. Aleluia. O que você não puder fazer para que a porta de emprego se abra, Ele é poderoso para abrir portas de emprego. Ele é dono de tudo, governa sobre tudo. Ele é Senhor de tudo, aleluia. Apenas dependa, apenas confia, apenas espera com confiança no Senhor. Lembra de Maria? Lá de Lucas capítulo 10 que eu falei para você. Ela foi para os pés de Jesus para aprender. No capítulo 12, ela gostava dos pés de Jesus, irmão. Ela vai para os pés de Jesus agora para pedir a Jesus pelo seu irmão, que já está até engavetado.
Ah, Senhor, se tu estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, eu sei, Senhor, no último dia não, eu sou aqui e agora. Aleluia. E Jesus vai lá onde coisaram o corpo, onde é que está ele? Mas, Senhor, já cheira mal. Ele não está perguntando como é que está, ele está perguntando onde está. Está lá na tumba, a pedra está posta, ela está fedendo. Se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra. Só uma palavra muda tudo. Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Oh, aleluia. Aí agora no capítulo 12 de João, versículo 3. Essa mulher está numa reunião na sua casa. Muitos vão visitar Lázaro pelo que Jesus tinha feito. Sabe qual é o lugar de Maria mais uma vez? É lá dos pés de Jesus, derramando de mais precioso dos pés dele, um vidro de bálsamo, aleluia, algo precioso. Ela está lá dos pés dele, jogando, lavando e enxugando com a glória da mulher os seus cabelos, aleluia, a glória da mulher, os cabelos. Você sabia que a Bíblia diz isso? Ela estava botando toda a glória dela aos pés do Senhor, enxugando, agora agradecendo, porque quem depende, irmãos, tem motivos para agradecer. Eu quero encerrar. Permita-me sair um pouco do texto. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.